Caro presidente desta sessão, senador José Medeiros, caros colegas senadores, senador Assir, companheiro de lutas na Comissão de Agricultura, senador Cássio. Ontem à tarde, aqui nesta tribuna, bastante preocupada e apreensiva, como todos os senadores do Rio Grande do Sul, tomamos conhecimento da decisão do governo de não respeitar, não cumprir uma decisão que, pasmem, durante 2 anos, nós aqui no Senado, que é a casa com essa prerrogativa, porque é a Casa da República, nós estamos aqui representando exatamente o interesse e a defesa da Federação. E como senadores dos nossos respectivos estados, estamos aqui na missão precípua, como diz o artigo 53 da Constituição, defendendo os interesses dos estados respectivos. Por isso, não há distinção entre um grande estado muito rico como São Paulo, ou o Piauí, ou o Sergipe, ou Alagoas, que são territorialmente menores, na representação e na igualdade de votos. Então, esta representação tem também este grau de equilíbrio da Federação Brasileira e este grau de relevância da Casa com as questões constitucionais e com as questões da federação, as questões federativas. Ao longo desses 2 últimos anos, nós aqui discutimos, e particularmente os estados do Rio Grande do Sul, estado de Alagoas, do presidente desta casa, Renan Calheiros, e também da Prefeitura Municipal de São Paulo, vejam só, prefeitura da capital do estado de maior população e também economicamente o mais rico, São Paulo, são os entes federativos, município e 2 estados, mais endividados ou com um comprometimento maior da sua receita líquida com o acordo feito com a dívida nos anos 90 com o governo federal, com a União, a chamada prima rica da federação. Pois este processo foi longo, demorado, e embates que tivemos aqui ao longo do ano de 2014, pleno ano eleitoral, e por algum motivo, por algum interesse, o governo tratou de, no final, ou pelo menos no meio da campanha eleitoral, ativar e deliberar sobre a matéria. E, em alguns casos, como no Rio Grande do Sul, o governador tratou de exaltar a decisão como uma grande conquista, inclusive pessoal e política dele, governador do Partido dos Trabalhadores, para confirmar a existência do alinhamento das estrelas e mais para considerar que esse tenha sido o mais relevante ato político de interesse do Estado do Rio Grande do Sul na relação com o governo federal, exaltando exatamente o peso que isso teria do ponto de vista não apenas financeiro para o Estado, mas do ponto de vista político, da expressão e do prestígio que o Rio Grande do Sul teria com o governo da União. Feito o trabalho, os 3 senadores, repito aqui a justiça ao senador Pedro Simão, senador Paulo Paim e eu, de partidos diferentes e lutando o senador José Medeiros pela mesma causa. O partido nosso, naquele momento, foi o Rio Grande do Sul e o interesse do nosso Estado, que comprometia e compromete até hoje mais de 13% da sua receita líquida para pagar e entregar à União por causa do acordo da dívida. O que foi feito foi tratar exatamente da questão relacionada ao passivo, ao estoque da dívida que o indexador mudou. Nós trabalhamos intensamente, as tentativas frustradas, adiamos, e aí, assim, no finalzinho, quase no meio da campanha, aquela coisa efervescente da campanha da reeleição, lá no Rio Grande e aqui na União, no governo federal, a presidente da República, então, o desfecho, que só faltaram os foguetes, mas o resto tudo foi feito. E agora, diante dessa situação de descontrole das contas públicas, o governo resolve simplesmente não cumprir aquilo que ele próprio assinou no Congresso Nacional, que é a casa que tem essa responsabilidade. Portanto, eu quero saudar a posição do presidente do Senado, senador Renan Calheiros, e também do Congresso Nacional, ao declarar que abre aspas, o Congresso tem e terá a última palavra sobre a questão da lei do endividamento dos estados e municípios.
A lei, como se sabe, reduziu os juros da dívida dos estados e municípios com o governo federal. A Câmara aprovou ontem, a toque de caixa, como se pode exigir em momentos de emergência, porque a vontade política tem que prevalecer na hora que temos que fazer com que a instituição do Congresso Nacional precise demonstrar ao Poder Executivo que o tal equilíbrio de poderes tem que ser também observado com muito respeito. Caso contrário, agrava-se e afunda-se ainda mais nesta crise que eu já digo, não parece ser uma crise institucional na relação do Executivo com o Legislativo, mas uma crise partidária e política entre a Presidente da República e o PMDB, que é o maior partido nesta Casa e na Câmara Federal e que comanda as duas casas legislativas. Então, vamos situar as coisas como elas são. E é exatamente por isso que eu saúdo a declaração do presidente Renan Calheiros, que afirmou que a Casa votará o mais rapidamente possível o projeto que permite a aplicação da lei de renegociação da dívida dos estados e municípios com a União sem necessidade de regulamentação. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados na noite de ontem contraria o governo. A renegociação das dívidas reduz os juros que estados e municípios têm de pagar. O governo não enviou o projeto que regulamenta a referida lei que foi acordada. E a Presidente da República afirmou que não há, declaração textual dela, espaço fiscal para fazer a renegociação neste momento de ajuste fiscal. Mas lá em 2014 já se sabia o rombo que estava sendo criado e que a sociedade brasileira pagaria agora. Não há espaço fiscal para cumprir a lei? E qual é o espaço de ação do Executivo para cortar as suas dívidas e os seus gastos? Qual foi o espaço que o governo federal usou para reduzir as suas dívidas e não impor à sociedade, a estados e municípios, aos trabalhadores e à sociedade, mais um sacrifício por conta do descaso que teve nesse procedimento? Então, é nisso que eu queria ressaltar esse processo que o Congresso agora assume a responsabilidade, toma as rédeas disso para dizer que vai sim tomar a decisão e não precisará a regulamentação por uma deliberação soberana do Senado Federal, que é a Casa da República. Então, essa renegociação, no ano passado, foi aprovado o projeto de lei e o Executivo esteve junto, os líderes trabalharam intensamente nisso, eu fiz parte desse processo. Então, eu penso que agora é respeitar a lei e o governo tem que fazer o tal ajuste fiscal. Por isso, é que eu imagino que é preciso mais diálogo, mais senso de responsabilidade nesses procedimentos que interessam ao país. Claro, fico feliz que tenha abordado o tema, que até estava presidindo o Senado, o senador Paulo Paim. Para muitos conterrâneos gaúchos, não entenderam que o senador Paulo Paim endossou inteiramente as minhas argumentações, porque ele também foi protagonista na defesa da renegociação da dívida, com o apoio intenso da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, e o governador veio, digamos, nas semanas finais da votação para participar da festa, da cerimônia, da aprovação dessa renegociação que era esperada. O senador Luiz Henrique da Silveira foi o relator dessa matéria, um ex-governador com um profundo conhecimento das questões federativas, fez um brilhante trabalho, discutido, negociado com o CONFAS, com governadores, com prefeitos. Olha, foram tantas as reuniões, incontáveis reuniões, e agora tira-se a escada e deixa-se estados e municípios pendurados do pincel, como se diz popularmente, caro senador José Medeiros. Mas o Congresso reagiu através da decisão da Câmara e da manifestação do presidente Renan Calheiros, reafirmando que o Congresso terá a última palavra sobre essa questão. Lembrando até que, casualmente, o Estado de Alagoas, do nosso presidente Renan Calheiros, e do Rio Grande do Sul e a Prefeitura de São Paulo, são os mais endividados. Com muita alegria, eu concedo a parte ao senador Cássio Cunha Lima, da Paraíba. Senadora Ana Amélia, apenas para complementar as informações importantes e relevantes que Vossa Excelência traz,
com a transparência que os debates que realizamos aqui no Senado Federal devem ocorrer, lembrar que essa discussão ela remonta de mais de 7 anos, presidente José Medeiros. Há mais de 7 anos que o Congresso Nacional tenta encontrar uma equação para essa escorchante dívida pública que aplica aos estados juros estratosféricos, juros que são muito superiores aos praticados pelo mercado. Falo não apenas das dificuldades do estado do Rio Grande do Sul, que conheço de perto, como também de Alagoas e tantas outras unidades da federação, uma vez que, com muito orgulho, pude, por 2 oportunidades, governar o meu amado estado da Paraíba. E quando comecei o meu mandato como governador, o nosso estado comprometia nada mais, nada menos do que 14,7% de suas receitas, porque nós tínhamos o limite dos 13% e um percentual extra-limite pelas características da renegociação da dívida da Paraíba. Então, Durante os primeiros anos do exercício do mandato, não havia margem de investimento. Se você tem as vinculações constitucionais, mais 15% em números redondos do pagamento da dívida, para que você tenha uma ideia, esses 15% representava mais do que todo o duodécimo do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa e também do Tribunal de Contas. Ou seja, era uma situação de praticamente insolvência. Com muito esforço, um esforço gigantesco, quando eu deixei o governo, esse comprometimento, que era de quase 15%, tinha sido reduzido a 7%. Situação, um ajuste fiscal promovido de forma notável. Quando também assumiu o governo, para cada real que o Estado arrecadava, nós devíamos R$ 1,30. Essa relação foi reduzida para 0,60 centavos. Ou seja, promovemos ali um ajuste muito grande. Mas eu vou concluir a parte, presidente. Toda a negociação que foi feita ao longo desses 7 anos teve um desfecho ano passado. Vossa Excelência haverá de se recordar aos que nos acompanham também pela TV Senado, que a pedido do próprio governo, nós deixamos de votar a matéria sob o argumento que nós teríamos as eleições presidenciais e que a aprovação dessa flexibilização da dívida dos estados poderia, inclusive, comprometer a avaliação de risco do governo brasileiro junto às agências internacionais. Este Senado da República aqueceu com a responsabilidade e a prudência que nos é peculiar, no compromisso com o país, e vem agora o governo fazendo de conta que nada disso foi acordado. Eu acho que, como se não bastasse a crise econômica, a crise ética, a crise política, o governo enfrenta hoje uma crise de credibilidade. Como é que você pode confiar num governo que diz uma coisa hoje e desdiz amanhã? Todo o esforço que foi feito pelo Senado não pode ser jogado por terra. Então, vamos assumir esse protagonismo, sim. Hoje, provavelmente, foi feito já há poucos instantes um acordo na presidência. Vamos aprovar o requerimento, dando a urgência à matéria, para que na próxima terça-feira, Sua Excelência, o ministro de Estado da Fazenda, esteja na CAI, apresentando o plano Levi. Vamos ver se ele traz o plano Levi, que não fique restrito apenas a cobrar mais impostos do povo brasileiro, que possa apresentar medidas que cortem a estrutura do Estado, reduzam efetivamente despesas e saiamos dessa crise em socorro aos estados brasileiros que já não suportam mais pagar essa dívida escorchante. E falo muito à vontade, porque hoje o meu estado é governado por um adversário político. Portanto, eu estou aqui para fazer aquilo que interessa a Paraíba, diferente das minhas, a despeito das minhas diferenças políticas locais. Então, agradeço a parte concedida por Vossa Excelência e me solidarizo com a manifestação que é trazida nesse instante para que o Senado possa ser, de fato, a Casa da Federação. Obrigada, senador Cássio Cunha Lima. Eu queria, regimentalmente, solicitar ao presidente da sessão, senador José Medeiros, que, na íntegra, a parte do senador Cássio Cunha Lima, pela
relevância e pelo detalhamento do histórico, até relembrando os episódios do ano de 2014 e 2013, até quando o PLC 99 chegou, que trata da renegociação do indexador da dívida, tramitou nesta casa. Então, isso complementa, e também queria saudar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, por ter criado, no dia 17 de março, uma comissão especial que está sendo presidida por um ex-senador, colega nosso, ex-governador de Pernambuco, o senador Jarbas Vasconcelos, agora deputado federal pelo PMDB de Pernambuco, que é o presidente de uma comissão especial para tratar das questões federativas, a revisão do Pacto Federativo. Então, em boa hora, Eduardo Cunha toma essa iniciativa, que é o que, na palavra do senador Cássio, fala o protagonismo do Legislativo nas questões federativas. Queria também reafirmar, senador, aproveitando a sua presença na presidência para reafirmar o que nós decidimos, diante das informações que foram feitas relacionadas à questão das investigações que a Polícia Federal apurou em relação ao fundo da Petrobras, fundo de pensão Petros da Petrobras, que interessa, sem dúvida, aos funcionários, não só da ativa que serão aposentados, mas os aposentados que podem sofrer consequências negativas da aplicação de alto risco em investimentos muito, eu diria, temerários, feitos pela administração do Fundo Petros. Então, estamos fazendo o requerimento de uma CPI aqui do Senado para examinar a confirmação dessas investigações da Polícia Federal, que está trabalhando na Operação Lava Jato, e por conta do desdobramento da Lava Jato, chegou ao envolvimento também do Fundo de Pensão com uma ramificação de atuação político-partidária que cria problemas e agravando os problemas financeiros do fundo, que nós queremos ver seu saneamento recuperado para garantir a aposentadoria dos servidores da Petrobras. Vossa Excelência havia tomado a iniciativa, mas diante um correligionário do seu partido, o PPS, na Câmara dos Deputados, o deputado Rubens Bueno, faço questão de registrar, Vossa Excelência abriu mão exatamente para deixar que lá na Câmara o deputado fizesse, mas acho que a Casa aqui também pode fazê-lo, e agradeço o apoio de todos os senadores que entenderem que uma investigação séria e rigorosa pode ajudar a prevenir, não remediar, como aconteceu em relação ao fundo de pensão da Petros. Por fim, senador, eu queria também dizer que hoje nós estamos abrindo a semana de mobilização nacional para a busca e defesa de crianças desaparecidas. Vai de hoje, 25, até 31 de março. E sempre que ouvimos falar que a estimativa do governo federal, existem 40 mil crianças desaparecidas em todo o ano no Brasil, mas sabemos que o número é muito maior porque não há registro oficial de todos os casos, e isso ocorre devido à falta de informação sobre esse tema. Eu estou terminando, presidente. Não existem campanhas esclarecedoras que ensinem os pais como agir no momento em que os filhos desaparecem. E esta falha de conhecimento piora ainda mais a recuperação da criança no tempo hábil. Então, eu queria, já que estamos começando a Semana Nacional para a Busca e Defesa da Criança Desaparecida, eu requeri na Comissão de Assuntos Sociais uma audiência pública para tratar desse tema, trazendo aqui o Unicef, a Camila Pitanga, que é do Movimento dos Direitos Humanos, Dr. Ricardo Paiva, também representante da Associação Brasileira da Busca e Defesa de Crianças Desaparecidas, Mães da Sé, de São Paulo, representante do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas do Paraná, CICRID, e também representante do Ministério da Justiça. Eu penso que esse trabalho poderá revelar iniciativas que têm sido e apresentado resultados extremamente animadores no
de suas filhas desaparecidas. Eu acho que a contribuição que a Casa e a Comissão de Assuntos Sociais pode ter num tema tão relevante de tão alcance social. Espero que o senador Edson Lobão, que preside a Casa, assim que, com a brevidade possível, possa fazer a convocação e o agendamento dessa audiência pública. Muito obrigada, presidente, pela aquiescência do tempo. Obrigada.